Eu já passei bastante tempo com monge, guru e essa galera que foram longe em diferentes tipos de caminho de evolução pessoal. E existe um conhecimento que está enraizado nas principais filosofias espirituais do mundo, que é bem presente e pronunciado no budismo, por exemplo. Né? O budismo tem as oito verdades. Né? A primeira delas é dukkha. Dukkha significa que o caminho do ser humano é o caminho do sofrimento. A grande escola de ser um ser humano é você enfrentar o sofrimento. Não existe uma vida humana sem sofrimento, elas são intrinsecamente conectadas e o sofrimento é parte da função que dá propósito à vida do ser humano. Aí você tem a segunda verdade, que é o desejo gera o sofrimento. Pelo que parece, de muitas pessoas que, né, ensinamentos do Buda, por exemplo, parece que grande parte do propósito do ser humano é a luta constante com o desejo. O caminho de crescimento na vida, pelo que eu entendi de todos esses caminhos espirituais, é o caminho do desapego do desejo. E ele não é uma coisa que a grande maioria das pessoas conseguem atingir na vida, mas ele parece ser a bússola de uma vida mais leve, com mais paz e mais evoluída. Não é à toa que todos os tipos de religião e todos os tipos de caminho espiritual chegam nesse mesmo ponto. O ser humano se perde no desejo. E o desejo do prazer dos sentidos, ou desejo do crescimento material, é o que gera o sofrimento que degrada a paz interior da vida dele. E o desapego desse negócio parece ser o desafio mais difícil de cada ser humano. E aí, essas pessoas que se dedicam, né, a vida inteira apenas para o crescimento espiritual, elas praticam o desapego de formas diferentes. E você tem estilos diferentes de yoga, que é o caminho da união. Eles falam assim que existem várias faces que você pode escalar uma montanha. Você pode escalar a montanha pelo caminho da meditação. Você pode escalar a montanha pelo caminho da renúncia. Você pode escalar a montanha pelo caminho da servidão, pelo caminho da devoção, mas todos eles estão escalando e são estilos diferentes. É que nem o treino de força. Existem várias estratégias, mas todas elas estão te levando numa face diferente de escalar essa montanha. Quando eles escolhem o estilo deles, a prática que a gente chama de radical é a prática da liberação. Então, eu já vi alguns dos professores com os quais eu mais aprendi, pessoas que eu nem conheci em vida, por exemplo, o Ram Dass, que era muito inconsistente com alguns prazeres na vida, né? Com comida e todo esse tipo de coisa, né? Cheeseburger e tal e tudo mais. Mas o caminho de servidão dele era imaculado. Né? A quantidade de trabalho que ele fazia, o caminho da iluminação dele é o caminho que eles chamam de Karma Yoga, que é o caminho de oferecer o teu trabalho. Então, ele era o cara que dava palestra, escrevia livro, escrevia carta, atendia as pessoas. Esse é o caminho da iluminação dele. Nesse sentido aqui, ele é imaculado. E aí, quando ele se resbalava ali, ele voltava para o seu centro. Nesse caminho aqui, ele era o que as pessoas chamam de radical. Aí tinha outros caminhos que ele era mais flexível, porque o caminho da iluminação dele era o servir. Né? Existem outras pessoas que são assim com a meditação. E o caminho da meditação é imaculado, porque é o caminho que se comunica com elas para se desenvolver a evolução pessoal. E aí tem outras partes daquele caminho que não são tantos. O Alan Watts era outro desse. O caminho do Zen budismo para ele é um caminho imaculado. Mas ele fumava, bebia, ele morreu de inflamação no corpo por fumar e beber. Inclusive, o ponto dele é que os grandes mestres Zen sempre têm algum ponto de humanidade. Que é tipo assim, ele dá aquele exemplo que você entra numa casa e se a casa tá
completamente limpa e organizada, ela te deixa desconfortável. Você precisa ter um chinelo virado, pelo menos. Você, essa é uma experiência humana, né? Essa é uma experiência real, não é uma coisa artificial. Então ele fala que todos os mestres zen budistas tinham os seus defeitos. Eles eram imaculados em algumas coisas, mas ele bebia. Ou ele, não sei o quê, né? Sei lá, falava mal das outras pessoas, sei lá, tinha um chinelo virado ali. Aí, para mim, o desenvolvimento do corpo é o meu caminho. Para mim, o caminho da evolução pessoal, pessoalmente, é através do desenvolvimento do corpo. Quanto mais eu tento ser imaculado nesse sentido, eu estou longe disso. Mas quanto mais eu tento ser, mais eu evoluo como pessoa. Então, nesse caminho aqui, o que me leva para um estado de mais libertação e menos sofrimento é o que as pessoas chamam de radical. Mas existem outros aspectos da vida que eles não estão tão imaculados assim, eu que também não estou preocupado com isso. Mas eu escolho um caminho para mim, e para mim é o caminho do corpo. E aí, essa conversa de, comer o chocolate de noite ou comer o pão de noite, se o teu foco for a longevidade do corpo, quando você tem um corpo que já está metabolicamente saudável, é uma conversa que não tem espaço, né? O corpo permite muita flexibilidade em hábitos de exercício, em hábitos de alimentação, em hábitos, especialmente quando ele já está saudável. Se você fosse uma pessoa no corpo de estado de obesidade, por exemplo, a conversa seria diferente. Você precisa ser mais rígido por um tempo para curar o metabolismo do corpo e aí ele te dá mais flexibilidade. Mas quando você usa o caminho do corpo para desenvolver um código de honra, por exemplo, aí a conversa é diferente. Porque se uma atitude com o corpo perturba a minha paz, ainda que o corpo tá lá, barriga de tanquinho, 10% de gordura, o trem de força tá subindo, esse não é a minha meta final. Esse é o processo que leva à evolução pessoal. O que eu quero é, com esse caminho, atingir a mente serena e o coração altruísta. E se eu tive uma atitude que perturbou a minha paz, ele é o ponteiro da bússola, falando, esse aqui é o teu desafio. Não por causa do efeito no corpo. Se for falar apenas do efeito no corpo, se o que eu quiser ter um corpo saudável, bonito, funcional, tudo isso é totalmente tranquilo e aceitável. Mas se eu estou usando o caminho do corpo como um caminho de evolução de virtudes, aí isso faz diferença. Essa questão de radical, ela para mim é uma questão muito relativa. Porque o radical, ele é uma comparação com as pessoas em volta. O que você define como radical? Você olha o que você faz e você olha o que a normalidade das pessoas em volta faz. Se você participa do teu grupo social, o radical é uma coisa. Se você vai morar com competidores de CrossFit, o radical é outra coisa. Se você passa um mês com os caçadores da tribo de Hadza, o radical é outra. Então, o radical é uma coisa que ela é relativa, ela é comparativa. E aí, quando eu penso assim, poxa, será que eu estou sendo radical com algumas coisas? Eu geralmente olho para a normalidade das pessoas no meio. Para mim é difícil é difícil ter essa ideia de que eu estou sendo radical com alguma coisa, porque as pessoas do meu meio também têm bastante esse drive, dessa motivação de crescimento. São pessoas que estão tomando atitudes que, para as pessoas com quem eu cresci e estudei, os amigos da escola, todo mundo é radical, né? Das pessoas desse meio. Mas quando eu vejo com a média das pessoas, ali que eu vejo, talvez eu estou sendo radical com alguns tipos de comportamento aqui. Mas espera aí, se eu normalizar o meu comportamento, eu vou criar uma vida que não é a vida que eu quero criar. Que é uma vida que, a vida normal, a vida média, não me parece ser a resposta. A maioria das pessoas não está vivendo a sua jornada de herói.
Ontem até falei sobre isso no Instagram e o trabalho do Steven Pressfield, quando ele escreve o War of Art, Guerra da Arte. Ele fala que todo mundo tem duas vidas. Você tem a vida normal que a gente vive e você tem a vida que você poderia ter vivido. Tem outros filósofos que falam assim que a definição do inferno para eles é você morrer e encontrar com a pessoa que você poderia ter sido, né? E essa vida que você poderia ter vivido é a vida de jornada do herói. É uma vida de mudança pessoal, uma vida de crescimento, uma vida de superação, uma vida de enfrentamento de batalha, uma vida de desenvolvimento de virtude. Ela é muito mais difícil, mas ela é aquela que preenche a vida com o filme que você quer viver. Aquela que te coloca no papel do diretor e do protagonista, e não no papel do coadjuvante. Muita gente vive a vida do coadjuvante, que é aquela vida na zona de conforto. Só que a vida na zona de conforto é muito desconfortável, porque ninguém está enfrentando as suas batalhas, aí você começa a empacar no crescimento. E, para mim, o propósito do ser humano é crescer. E a gente só cresce quando a gente enfrenta as nossas batalhas. Só que enfrentar as batalhas, para muitas pessoas, parece uma coisa radical, porque ninguém está enfrentando as batalhas deles. Está todo mundo lá no banco do reserva. Poucas pessoas falam, eu vou o time de titular. Eu vou criar a minha vida. Várias pessoas vivem a vida como resultado das circunstâncias. Ah, mas eu cresci assim. Ah, mas tal coisa aconteceu na minha infância. Ah, mas isso e aquilo, e por isso que eu sou assim. Beleza, essa é a vida que todo mundo vive, tá? No banco da reserva. Algumas dessas pessoas falam, a despeito das minhas circunstâncias, eu vim para esse mundo para contar uma história. A minha existência é um aspecto da divindade, assim como todos os outros. E cada pessoa aqui veio para esse mundo para deixar um recado. E eu não vou deixar esse recado morrer comigo. Eu vou vir aqui para enfrentar as minhas batalhas e me desenvolver como ser humano, e a minha vida vai ser a minha história, a minha vida vai ser o meu recado. Essa pessoa aqui, ela vive uma vida que muita gente vai chamar de radical. Porque a maioria das pessoas não está tomando essa decisão, está ficando no banco da reserva. Então, quando a gente volta para essa conversa, mas poxa, cara, só o chocolate de noite, blá, 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 não, beleza, eu sei que essa história já não está mais no corpo. Ela está na história que eu quero contar, no recado que eu vim para deixar no mundo de eu enfrentar os meus impulsos. E para mim, ele se manifesta no caminho do corpo. Esse é o caminho mais conectado que eu tenho, é o caminho que mais me mostra as lições e que mais me faz evoluir como pessoa. Às vezes eu penso, será que eu estou sendo radical? Opa, esse é um sinal bom. Esse pode ser um sinal bom, né? Porque todas as decisões radicais que eu tomei na vida hoje, quando eu olho para trás, eu falo, foram elas que fizeram a diferença. Agora, eu não quero ser radical para me identificar como o radicalista. Teve tempo na minha vida que foi assim. Eu fazia coisas radicais só para eu poder bater no peito e falar, tá vendo? Eu consigo fazer. Aí eu comecei a tomar decisões equivocadas, né, ou decisões que não faziam sentido apenas porque elas eram difíceis. Ali eu estava alimentando o ego e a resolução daquelas decisões era uma coisa que deixava a vida mais vazia e não mais preenchida, né? Essa é outra coisa que o Bhagavad Gita ensina bastante, que ele fala assim, lute com afinco, mas não se identifique como lutador. A nossa tarefa aqui é de fazer o que tem que ser feito, mas sem se identificar como o fazedor. Não é aquela coisa, eu sou a pessoa hard worker, então eu vou fazer tudo que é difícil de fazer. Não. Esse fazer é eu servindo o meu caminho. É um coração altruísta e não um coração egocêntrico. Esse eu tomar uma decisão que pode ser radical, pode ter duas coisas que eu estou servindo. Ou eu estou servindo um propósito, que parece ser o meu caminho de evolução, ou estou servindo a mim. Eu vou fazer isso só porque eu vou mostrar para os outros que eu consigo. Quando a gente se identifica com o fazedor, você faz as ações difíceis e radicais para mostrar que você pode fazer. Ali é um beco sem saída. Mas quando você consegue fazer essas coisas porque você tem aquela sensação de é o meu dever.
Não porque é o meu dever para eu ter saúde, é o meu dever do meu caminho de evolução pessoal, enfrentar essas dificuldades. É, um, é uma oferenda, não é um ato de validação, é um ato de oferenda. Eu ofereço o meu esforço, eu ofereço a minha dor de enfrentar um desafio para o caminho, para o recado que eu vim, que eu recebi para deixar nessa vida. Essa, esse é o jogo sutil que eu vejo, que é você não se perder no radical pelo radicalismo, né, pela identificação com o radical, mas fazer o que tem que ser feito para contar a história que quer ser manifestada através de você. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento, que eu quero que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.